Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Nós estamos iniciando aqui um programa piloto do nosso podcast Cruz e Chama. Estamos aqui hoje com o brother, com o dinossauro aqui da Metodista Central, Renato da Silva Felício, diretamente de Barão de Cocais pro mundo. E aí, Renato, como que estão as coisas? Tá bem, brother? É, na verdade, nem é de Barão de Cocais pro mundo, é de Belo Horizonte pra Barão de Cocais e depois pro Depois mundo. pro mundo. É, mas tô bem, cara, graças a Deus. Isso aí, mano, beleza. Prazer te receber aqui, nosso primeiro podcast, nosso piloto. Então, cara, a gente, né, a galera que tá nos assistindo aí, a gente tá começando um, né? Contando com esses, a gente já fez um monte de podcast, contando com esses quantos? Um. Tipo Chaves, né? Isso aí. Tipo, você tem quantos carrinhos desses, Chaves? Deixa eu ver. Contando com esse é um. É, por aí. Isso aí, temos o Benhu, o Miguelzinho na técnica ali, dando suporte para nós. E nós estamos aqui na Igreja Metodista Central, Governador Valadares, Rua Israel Pinheiro 2974. Pastor Laes, que gosta sempre de falar do endereço da igreja. É verdade. Fala aí, Renato, como é que foi o início aí da sua jornada nesse mundo? Nasceu em BH, foi para Barão com quantos anos? Por que que foi para lá? Fala para nós aí. Pois é, cara, eu nasci em Belo Horizonte, já vão aí quase 49 anos. E a minha mãe trabalhava no INSS, meu pai também trabalhava em Belo Horizonte. E quando eu tava para fazer 7 anos, meu avô faleceu. Ele tinha um comércio lá em Barão de Cocais. E aí a gente, apesar de meu avô ter 7, 8 filhos, minha mãe foi a única que teve coragem de assumir o negócio, né? Uhum. Pra tocar lá pra ele, depois que ele faleceu. E aí ela largou tudo lá e a gente foi pra Barão. Na época era eu e a minha irmã, Regiane. E, e aí nós fomos pra lá, ficar lá pra tocar o negócio do vô, né? Do avô. É. Uhum. Entendi. E era que tipo de comércio? Era mercearia, loja? Como é que era o esquema lá? Eu sou do tempo do armazém, né, cara? Ah, sim, sim. Eu sou do tempo do armazém. E vendi de tudo. De, de bala e chiclete a botijão de gás, cimento. O Ah, negócio tinha de tudo lá. Mas aí veio a modernidade dos supermercados, hipermercados, e o negócio não foi muito pra frente. entendi. Precisava de dinheiro para poder movimentar na época da caderneta. Uhum. O cara comprava na caderneta, pagava quando quisesse, quando queria. Então, aí já no início logo de 80, de meio da década de 80, a gente teve que parar e Uhum. partir para outra área. Entendi. E você, né, quando você foi pra lá, você tinha 7 anos, né? Você falou? É, 7 anos mais ou menos? 5 a 7 anos, mais ou Ah, menos. tá. E trabalhava também na mercearia, fora do horário Ra- de escola? Como é que é? No Rapaz, a gente, armazém, né? No é, armazém. a gente ajudava, né, à medida que dava, né? Uhum. A mãe sempre, desde novo, a mãe sempre colocou a gente para poder ter responsabilidade com as coisas, né? Sim, sim. Então ela sempre levava a gente para armazém, ela abriu uma lojinha para ela de roupas. E então a gente sempre ia, ficava lá. Às vezes não fazia nada, mas estava lá, né? Tava lá, é Para ir verdade. aprendendo já a responsabilidade, né? Uhum. Eu sou mais novo que você, eu tô com 38, né? Você tá 10 na minha frente, né? Um pouquinho. Mas eu ainda sou dessa geração, cara. Eu sou dessa geração que pegou essa questão da responsabilidade em casa, saca? Na minha casa mesmo, nós somos 3 irmãos, né? 3 homens. Meu pai não curtia muito esse lance de homem fazer tarefa de casa, não. Ele achava que deixava o homem meio afeminado. Mas então, cara, eu conheci você aqui em Valadares, né, na igreja metodista.
Fala para nós um pouquinho, ainda lá em Barão, ou talvez antes, até mesmo em BH, como que a igreja metodista entrou na vida, na sua vida, na sua família, como que foi? É, eu, de BH, eu lembro muito pouco. Uhum. É, em relação à igreja, principalmente, eu lembro muito pouco, quase nada. Mas já em Barão, o meu avô, ele era metodista. Ah, sim. E, e quando a gente foi para lá, a gente começou a frequentar a metodista lá, né? E, e eu me lembro com 8, 9 anos de idade, já começando a, inclusive, entrar pra música, né? Pra vida da música na igreja até. Eu Uhum. comecei essas bandas de cidade, né? Aham. Tocava um triângulo, Ah, depois legal, passei pro legal. tarol, que hoje é a nossa A caixa, né? caixa da É, bateria é. e 7 de setembro, desfile de 7 de setembro, tocava essas coisas todas. E exatamente com 11 anos eu comecei nas cordas, né? Fui pro violão, comecei a fazer aula e tudo. Uhum. E aí eu me lembro de 10 anos, dos meus 10 anos pra cá, minha vida toda dentro da igreja metodista. E sempre Com, envolvido com a música. s- Principalmente com a música. Entendi. E sempre, claro, né? Mesmo antes da música, porque na época a igreja não tinha muito esse negócio de música, né? Uhum. Era muito no gogó, o Um órgão, órgãozinho né? lá e tal. É, mas a gente, por exemplo, eu me lembro de participar de grupo coral infantil. Uhum. E, então, assim, minha vida toda, desde muito novo, na igreja e sempre na área da música. Uhum. Uma parte da juventude ali, tinha aquele esquema de quando você já estava mais adolescentezinho, jovem, retiros, encontros de jovens. Cara, Rola. eu peguei uma fase muito boa dos encontros, né? Ah, sim. Que foi na época dos encontros de avivamento Ah, sei. e a gente rodava bastante, né? Eu me lembro que um, o primeiro pastor que me marcou muito mesmo, né? Foi o pastor Osman, Ah, sim, sim. Barão de Cocais, foi a primeira igreja dele, Uhum. né? A gente tava conversando há pouco Ele sobre outro, né? aposentou, né? Aposentou agora Aham. no ano passado. E Aposentou eu lá, me lembro inclusive, né? lá, Lá em Barão, ele é. começou e terminou lá, Começou e é terminou muito lá. interessante. É. E eu lembro que quando ele foi pra lá, a gente tinha uma mocidade, e aí eu coloco juvenis e jovens, né? Uhum. Bem rebeldezinha, sabe? A gente tinha uma igreja bastante idosa, né? Aí a gente reporta um pouquinho porque a gente vive hoje. Né? E a mocidade bem largada. Como a gente não tinha muita opção, cidade pequena, Sim, né? A gente não sim. tinha muita opção. E os nossos pais na época muito rígidos, né? Então, Uhum. você querendo ou não, você tem que ir pra igreja. A gente tinha uma mocidade bem rebeldezinha. E logo quando o pastor O Osman Osman, foi né? pra lá, Aham. a gente tinha, antes dele tinha um pastor que o tempo dele de culto era 1 hora estourando, Uhum. né? Não podia passar de 1 hora, não. O Osman já veio mais no tempo do avivamento, né? Ah, sim, Então ele sim. gostava de estender, gostava de cantar. Foi ele, inclusive, que levou violão pra igreja, que a gente praticamente não tinha, né? Uhum. A gente tinha o Binho, o Weber, que tocava, mas ele trabalhava em Belo Horizonte, então não era sempre que ele tava. Uhum. E eu lembro que logo no início a gente tinha uma turminha que sentava lá nos últimos bancos e ficava mostrando o relógio pro cara. Que isso, bicho? Só já Você deu estava hora. lá, o cara pregando, vocês E a gente mostrando. Ah, mostrando você o é relógio. bobo. Deixa eu te interromper um pouquinho aí. Eu vim da igreja Assembleia, né, cara? E na época de adolescente também, a gente era meio zoado, né? Cara, teve uma vez, bicho, que. O que eu vou contar pra vocês, bicho? Parece piada, mas não é, isso é verdade, cara. O... Uma irmã, cara, eu não sei o que ela sentiu no coração. Lá a gente era de uma igreja muito pobrezinha, de bairro e tal, periferia. Ela, ela quis doar um reloginho pra igreja, cara. Sei lá o que ela.
deu na cabeça dela lá, sentiu de Deus, sei lá, doou um reloginho. Aqueles reloginhos quadradinhos do Paraguai, assim, que tem um despertador. Cara, quando eu vi aquilo lá, assim, no púlpito, bicho, o que que eu fiz? Já cheguei E já programou o despertador. e programei o despertador pra 9 horas, cara. Bicho, isso, cara, dia de Deus, velho, isso não é piada, eu fiz isso, cara. Aí o pastor tava quase terminando o culto, eu já tinha terminado de pregar, tava tipo dando uns avisos ali pra finalizar o culto. O despertador vai e toca, 9 horas. Véi, que viagem, bicho. E eu quietinho, rindo, mas chegado lá, quietinho assim, né, tal, pra não dar muita pita, mas mas os brothers lá rachando os bicos, o pastor todo desconcertado, velho, não sei o quê. Foi lá e desligou o despertador. É, apesar da diferença de 10 anos de idade, mas na nossa mocidade, né? A minha e a sua, nós tivemos uma época assim, muito diferente da mocidade hoje, Sim, né? sim, com certeza. Na nossa época a gente não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet, Não mesmo. né? Televisão eram poucos que tinham, né? Uhum. Então assim, a gente não tinha muita coisa para fazer. E querendo ou não, na nossa época, principalmente no meu caso, né, até os meus 10, 11 anos, mais ou menos, os cultos eram bem maçantes, Uhum. né, muito chatos, não tinha música, quando tinha, era aquele órgão. Então, assim, Lendo antífona, né? é... Então, assim, Acho que esses eram... meninos nem sabem, o Beiu, mas o Não, Miguel nem sabe o que é não sabe o antífona, que que é não, né? antífona. A turma não sabe o que que é isso. Então, assim, Explica pra nós, o que é antífona, é, Renato? Lembra? Explica pra nós aí. hoje a gente não tem o inário praticamente na mão, né? Uhum. Mas sempre no final dos inários costumavam ter alguns textos e a gente tinha que ir lendo. Por exemplo, o pregador falava um versículo e a gente respondia no segundo versículo. Então era sempre assim, trocando, né? Então assim, e era um negócio muito chato, rapaz. É a tal da É, é, antífona. Era um negócio muito chato. O pastor fala, você responde, o pastor fala, você responde. E era a Tipo, igreja toda tipo junto, um né? jogral, né? Tipo O pastor jogral. fala, a igreja responde. É. Então, assim, os cultos eram bem maçantes, né? Aham. Então, assim, depois não, começou a entrar a música, né, mesmo na igreja, Uhum. né? Os ritmos mais... A igreja foi se abrindo a ritmos um pouco diferentes, né? E aí, Rebanhão. rebanhão, Rebanhão abriu muita porta, né, cara? demais, demais. O Carlinhos Félix esteve com a Uhum. gente Teve com a no ano gente no ano passado. Eu passado aí. tive a oportunidade de sentar e conversar com ele, que o Rebanhão foi a banda que, sim, abriu praticamente a minha visão para música na igreja, É. né? E é engraçado, é até legal a gente abrir um parênteses sobre isso aqui. O Rebanhão ainda é antes da minha época, né, cara? Porque o Rebanhão, salvo engano, foi fundado final dos anos 70, né? Eu sou de 84. Então, né, obviamente antes da minha época. Mas, assim, o Rebanhão, quando eu comecei a tocar, né, a gente também tá envolvido na música e na igreja e tudo. Quando eu comecei a tocar o instrumento, cara, o que se ouvia na igreja era Oficina G3, Resgate, um Cats Barneia, né? E algumas outras bandas de menor expressão no meio gospel, mas sempre naquela linha ali do rock and roll, um pop e tudo. O Isso. Catedral, ouvi muito Catedral. Catedral. E assim, cara, hoje se a gente tem uma guitarra com distorção dentro da igreja, a gente deve muito A isso ao esses caras. Rebanhão, cara. Justamente. Rebanhão tomou porrada demais, Demais, cara. O Carlinhos demais. Félix, que era o guitarrista da banda, né? Aham, Os caras tomaram porrada muita. demais, do capeta, tá trazendo um mundanismo pra dentro da igreja. Não foi E fácil, não. E a gente vê que a gente vê tanto que era de Deus que o cara tá aí até hoje, tá né? aí até E hoje, fazendo cara, e sucesso. fazendo E fazendo sucesso. O cara sucesso, né? teve aqui na nossa igreja, né? Aqui na Metodista Central de Valadares, o ano passado, e, rapaz, aquele dia foi. Numa outra oportunidade, eu vou. Vamos contar um pouquinho sobre aquele dia que teve o BOzinho, né, Renato? Ou Vamos deixar do suspense aí, na próxima a na gente conta. próxima, é verdade. Vamos lá, então, né? Você falou do Osman, que vocês ficavam lá mostrando o relógio pro Mostrava o Osman relógio, e cara. tal. E aí ele, nesse dia mesmo que a gente começou a mostrar e mais, né? A gente Uhum. ficava, pô, tá na hora. E um dia alguém levantou o braço lá. Esse alguém, inclusive, hoje é pastor da Jocum.
Levantou o braço lá e fez pra ele. E aí o cara continuou na boa. O Osman, assim, ele era. O cara era PH ODA, bicho. O cara era fera demais. E levou o culto até o final, normal, mesmo com a galera lá atrás chiando. E não podia sair, porque se saísse, os Os pais pais já estavam pegavam, pra pegar. Eu sei como é que é isso aí, eu sei como é que é isso aí. E aí, cara, foi. E terminou o culto, ele. Fulano, eu quero falar com vocês. E o fulano no meio, cara. Nossa, deu Lógico. ruim. Fulano no meio. Você tava do lado dos caras, né? Eu era o mais novo, mas você tava do lado dos caras. E aí sentamos lá, ele começou a conversar e, pô, sentou a pancada na gente, bicho. Na classe, sabe? Na hora que terminou, você. Vamos começar o culto de novo então, pastor. E aí a igreja deu uma mudada, sabe? O negócio deu uma mudada. Por quê? Porque aí a mocidade percebeu, peraí, Nossa, o cara é negócio não é diferente, assim. né? Esse cara é diferente. E aí a gente começou a se envolver mais. E dessa turma, por exemplo, hoje, nós temos uma pastora metodista, nós temos esse que é pastor da Jocum, né? Nós temos uma que é casada com um líder de jovens, né? E que foi líder do Juventude na Rocha, por exemplo. Ah, o Léo, O né? Léo, Eu esqueci a o nome da esposa esposa dele é a dele. Cíntia, É né? a Cíntia, né? É, Léo, então cara, assim, ótimo. era uma turma assim, que a gente era um pouquinho meio rebelde, né? Em termos de culto e tudo, mas que a gente. E que essa turma depois acabou fazendo uma mudança muito grande na igreja. Porque foi se envolvendo, né? Entendi. E o Osman foi colocando a gente ali no caminho e Graças a Deus. graças a Deus deu certo. Eu comecei a tocar na igreja com ele, por exemplo, e aí às vezes ele teve uma época que ele ficou em duas igrejas ao mesmo tempo. Ah, sim. Em Barão de Cocais e Itabira. Nossa, Então, é perto não, cara. 45 minutos, velho. Nossa. Quase, Dá sei uns lá, 50, 60 km, Ah, mais ou menos, né? é mais um pouco, né? Na Mais, época né? era 50 minutos, né? Hoje você faz rapidinho. Ah, sei. Mas era mais um pouquinho. E sabe, sim. virei o coroinha do pastor. Ia com ele e tal, acompanhava. Então, assim, foi um momento muito edificante na minha vida. E aí, quando ele saiu, foi quando eu comecei a tropeçar. Sim. Porque é aquilo que eu falo, que a gente estava conversando mais cedo um pouco a respeito do pastor ficar um período muito longo na igreja. Você se acostuma com o pastor. E quando vem um outro de fora, com a visão muito diferente da dele, Aí você. o negócio começa a bagunçar, entendeu? Verdade. Então é muito complicado. E aí foi quando eu comecei a ter uma complicação muito grande na minha vida, acabei me afastando, fui trabalhar fora e tive um período assim bem complicado da minha vida. Entendi. E cara, você tá aqui em Valadares tem quanto tempo mesmo? Cara, eu tava até pensando nisso hoje lá em casa, antes de vir pra cá. Eu imaginei, né? Vocês vão perguntar quando é que eu vim, deixa eu Lembrar aqui. localizar direitinho. Uhum. Eu vim pra Valadares em 9 de fevereiro de 2002. Então completou 20 anos, né? 20 anos. E nós estamos Na verdade, hoje é faz dia 12 do 10, né? 10, 20 anos e 8 De meses, 8 mais meses. ou menos. Isso. Eu vim a trabalho, a minha mãe morava, estudava aqui, e eu vim aqui pra A trabalhar. Marli já morava aqui. Já. Né? Já morava aqui. Ela já estava no 5º ano de faculdade dela aqui. Já tinha uns sim. 5 anos que ela morava aqui. E Sua mãe aí, estudou direito, não ela foi? fez direito. Fez direito, eu lembro. Depois de de quando 50 anos, ela veio pra cá fazer direito. É. Muito louca. E é mesmo. Muito louca. Mas louca no bom sentido. No bom sentido, Louca no bom sentido. Marli é uma disposição que faz inveja de muito muito rapazinho de menino, 20 anos. Muito menino, Até hoje. Até hoje, Tá cara. com 74 anos, se eu não me engano, ela fez agora. E pau pra toda obra se precisar. Tem alguns anos que eu não a vejo, mas a Marli é disposição no mundo, Pura, cara. No pura. mundo. E aí ela tinha um amigo que estudava com ela, que era gerente na Barbosa e Marques aqui.
E eu tinha acabado um contrato no Correio, eu trabalhava lá em Barão, a gente não tinha muita opção. Então eu era garçom numa lanchonete. Lá em Barão é Gerdau, Vale. Agora tem, né? Na Na minha época época ainda não tinha não, Vale não direito. tinha Vale, Não, não. Mas a Gerdau já a tinha, Gerdau né? já tinha. Inclusive a fábrica da Gerdau, ô Benhur, a fábrica da Gerdau é em frente à igreja. Em frente à igreja. Literalmente em Em frente. Você frente. atravessa a rua, você tá na fábrica da Gerdau. É. Eu fui lá em Barão. Gerdau é uma fábrica De aço. Olha pra você ver, pô, esses meninos É. Meu Deus! Perguntando porque eu lá na copiadora lá, eu entreguei coisa da Gerdau pra uma mulher lá no Itaú. Pode crer, pode crer. Só sei que É porque a Gerdau, ela é uma fábrica de aço, né? Aqui na nossa região, a gente compra muito pregos da Gerdau. Compra muito prego em loja de material de construção. Você vê muito prego, arame da marca Gerdau. Eles trabalham com um mix bem maior, mas aqui na região a gente vê mais E isso. lá, Né? e lá a gente, eu falo a gente que eu também trabalhei em algumas empreiteiras dela lá dentro. Uhum. E lá a gente era a manufatura, né? A gente pegava o minério para transformar em aço. Em aço. Uhum. Um negócio muito louco, sabe? Massa. E é em frente mesmo Literalmente em frente à igreja. E aí você trabalhou como garçom? E aí eu você trabalhava, né? Na época eu trabalhava como garçom e tinha contratos no Correio. Hoje a minha madrinha de casamento, né? Ela é gerente da agência lá. Já era na época e ela sempre foi me arrumando os contratos, desde menor aprendiz, né? Então, sim. só que os contratos a gente não podia ficar direto. A gente ficava um período, ficava um tempo afastado e depois podia voltar. Correto. Né? Até hoje ainda é assim. Um absurdo, mas ainda é. E aí, terminou meu contrato, eu tinha acabado de casar, já tinha minhas 2 filhas. E aí eu falei assim, eu não posso ficar nessa vida de contrato, eu preciso dar um jeito. E no meu casamento eu já estava um tempo distanciado da minha mãe. A gente teve alguns problemas e eu estava um tempo distanciado dela. Tanto que eu não convidei para vir pro meu casamento. A minha irmã é que convidou. E aí ela falou com minha irmã que não vinha, porque o casamento era meu, não era da minha irmã. A Regi, né? Conheço a Regi. E aí a Regi chegou pra mim e falou assim, ó, chama a mãe. Eu disse, não tem nada com a mãe, não. É lógico que tem, você é filho dela. Isso daí, velho. Não tem nada com a minha mãe, não. Minha mãe, quem ela acha que é do meu casamento? Por aí, cara, por aí, pra você ver. E já tinha 23 anos, cara. Eu já tinha tinha quase 23 anos. Então, assim, eu não ia convidar. E acabei convidando por insistência da minha irmã. E nessa a gente... E graças a Deus dela foi usada por Deus pra fazer isso, tá, cara? Foi, porque... Imagina o remorso que você ia carregar. E eu ia lá para aquele texto lá de Deuteronômio, né? Honra teu pai e tua mãe. Isso, cara. E quando você não honra, bicho, o pau quebra. Isso ia carregar. E fora o remorso que você ia carregar o resto da vida. Justamente. Então, assim, e foi uma coisa assim tão usada por Deus que depois disso eu me tornei o filho mais próximo da minha mãe, assim, em termos de não é convivência, porque hoje, por exemplo, a gente está bem distante, mas assim, de pensamento mesmo, companheirismo, sabe? E coisa que a gente não tinha quando eu era mais novo. Entendi. Né? E aí, a gente casou, nós casamos no final de semana, casei no sábado, dia 22 de dezembro. Você casou sábado, bicho? Ninguém casa sábado, cara, sério? Ninguém. Casei no sábado, 22 de dezembro. A data não, senão a Kelly te pega aí. Ela não sabe, cara. Ela costuma errar, você acredita? Mas lá em casa é engraçado. Lá em casa eu sou bom de data também. Lá em casa a Sabrina me pergunta quantos anos ela tem, cara. Ela, a Sabrina fala assim, amor, eu tenho quantos anos? Eu de vez em quando eu tenho uns lápis, sabe? Com idade. Mas eu sei as datas, por exemplo. Ontem mesmo a gente estava conversando com as meninas, né? Essa maravilha aqui, né? Que tá cada uma num canto e a gente consegue conversar como se estivesse do lado. E aí, falando com a Amanda, né? A Amanda tem 20. Eu comecei a pensar, né? Peraí, deixa eu não errar aqui, né? E aí falo 22. Que aí eu faço as contas rapidinho. Nasceu 2000, então é 22, não tem que ver. Só fazer as contas. É mais fácil. E aí, ele nasceu no ano
0, então fica fácil, né? Fica facinho de fazer conta. Nasceu em 2000, fica fácil pra você fazer a conta. Aí, mas assim, eu sou, em termos de datas, eu sou muito, sabe? A Kelly vira pra mim e diz, enquanto amor, alguém conversando com ela diz, amor, quantos anos que nós vamos fazer de casamento mesmo? Tipo assim, ô mulher, faça comigo lá, por favor. Então assim, normalmente as datas são comigo. E aí, nós casamos no sábado, no dia 22, e no domingo a gente veio pra cá, passeando. O hoje pastor Anderson Roberto, Sei quem eu não sei onde ele tá. Ele estava em Santa Bárbara do Oeste um tempo atrás. Eu não sei onde ele tá agora. É leste, né? Do leste. Oeste é interior de São Paulo. São Paulo, ele estava em Santa Bárbara, agora eu não sei para onde ele foi. Mas ele era... A gente é amigo desde menino, desde criança também. E aí ele me deu uma carona para vir passar o final do Natal aqui com a mãe, né? E aí, lua de mel, com 2 filhas pequenas e tal, mas lua de mel, né? E aí, aconteceu no domingo, a gente saiu no domingo cedo de lá, e chegando em Timóteo nós tivemos que voltar, porque aconteceu um negócio muito, até hoje, é uma coisa que me entristece muito, mas que me deixa pé de raiva, sabe? Que foi a morte do Fernandinho. Eu não sei se você lembra do Fernandinho, que pulou do viaduto lá em Barão. Não conheci. Porque eu vim pra Metodista em 2006, né, Ah, cara? você já não conhecia, Já foi bem depois. Foi bem Eu depois, conheci foi os em meninos de 2002. Barão em 2009. Então, foi bem antes. E o Fernandinho era um menino muito inteligente, muito bom. O cara tinha acabado de passar em Direito. E podia escolher a faculdade que ele ia fazer, passou em várias faculdades. Tinha conseguido um trabalho em Belo Horizonte para trabalhar no consulado alemão. E um menino muito inteligente, muito inteligente. E ele ia tocar no meu casamento. Era ele, o Rock, eu imagino que você conheça, marido da Astrid. Na época não era, né? Eles namoravam, o Rodrigo, o Rock. E a Joyce cantando, a esposa do réu, que é meu primo. E a Joyce ia cantar. E na hora ele não apareceu no casamento. Que isso, cara? E a gente ligou e tal, gente, o que nós vamos fazer? Aí o Rock virou pro Renato, eu não sei tocar as músicas sozinho não, como é que eu faço? Não, velho, manda ver aí. Qualquer coisa, se você vê que não dá, você me fala que eu passo a mão no outro violão e me vira aqui pra ajudar. E aí, acabou que foi legal o culto e tal, mas a gente ficou muito preocupado. Tanto que na hora que acabou a cerimônia, eu tentei ligar pra ele de novo, não consegui. E aí falei com o pai dele. O pai dele falou, tá trancado dentro do quarto aqui, teve uma crise aqui, a gente não deixou sair. E na época, a depressão ainda não era vista assim como doença hoje. E ele estava em depressão. Ele estava com depressão. Imaginei quando você falou. E o Léo já estava com a gente lá, o Léo do Juventude na Rocha. E ele estava começando um trabalho com o Fernando sobre isso. Acompanhando o Fernando e tal. E aí no domingo de manhã ele levantou, saiu de manhã cedo, ele tinha um Fusquinha, saiu no Fusquinha de manhã cedo e sumiu. O Fernando. E sumiu. E a gente veio embora pra cá, e chegando em Timóteo, o telefone tocou, era minha irmã, e na hora eu falei, gente, vira e volta. Renato, desculpa, mas nós vamos voltar. O que foi? Vamos voltar. Eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí com muito custo eu consegui tirar dela. A gente tava de 2 carros, e aí ela falou comigo, só, o Fernando suicidou. Eu falei, não é possível. Não é possível. E aí a gente voltou, ele tinha pulado do pontilhão, ele conseguiu passar por um lugar na estação que era praticamente impossível uma pessoa conseguir entrar, porque tinha guarda e tudo. Mas o diabo é muito sujo, né? E aí conseguiu ajeitar as coisas todas. Você aproveita da doença, né? Porque é assim, cara, eu penso assim, que o inimigo, ele é oportunista, né, cara? Então, assim, existe a doença, a depressão é uma doença, tanto que eu tive um caso dentro da minha casa, minha mãe teve depressão, síndrome do pânico, eu sei o que é isso. Cara, você vê sua mãe, assim, olhar pra você e
e surtar e achar que você tava preso, falar que você tinha saído da cadeia, cara. Eu vi isso acontecer com a minha mãe, velho. É pesado, cara. E assim, eu vou mais longe. Eu trato até pois hoje. até hoje, né? Desde 2016 que eu trato da depressão e eu tive e uma assim, situação profunda de depressão. E o inimigo, eu vejo assim, ele é muito oportunista, né, cara? Então, assim, é, você aproveita da doença, da fragilidade da mente do cara e começa a soprar pensamentos. Justo. Igual o Duda, né, que foi membro aqui da Central durante muito tempo, hoje tá em BH, né, o Duda? Ele é polícia hoje lá em BH. O Duda uma vez falou um negócio comigo interessante, cara. Ele falou assim, rapaz, o diabo ele joga no bicho. Se colar, colou. Ele não tem poder sobre a sua mente, mas ele consegue sugerir pensamentos. Ele sopra ali na sua cabeça e assim, cara, e às vezes a gente não, abrindo até um parênteses, às vezes a gente não se dá conta do que é mundo espiritual, velho. O mundo espiritual é um negócio muito louco e muito mais real do que o nosso mundo real, cara. E a gente desenhando bem, pra ficar bem claro, aqueles desenhos animados que tinham, que ficava o diabinho de um lado e o anjinho do outro. É exatamente aquilo. Exatamente aquilo, é o cara. diabinho tentando te colocar uma porcaria na cabeça e o anjo tentando te livrar daquilo ali. E aí aproveita da doença, né? A pessoa não tá em plenas faculdades mentais. Justamente. Aí aproveita da doença, sugeriu o pensamento, o cara entrou lá na Vale, né? Entrou lá na estação do trem. Lá é Dois Irmãos, né? Que chama? Dois Irmãos, é isso. Aí ele entrou, conseguiu andar até o pontilhão, pulou lá de cima. Misericórdia, mano. E o diabo deixou a assinatura dele. Ele caiu dentro de um centro de macumba que tinha lá. Misericórdia, cara. Um negócio assim. Pra quem vê o mundo espiritual, entende claramente que foi realmente uma arquitetura do inimigo pra vida dele, sabe? Caramba. E foi uma coisa assim que trouxe um baque muito grande, inclusive na igreja. Mas com certeza, Demais. cara, você é louco. Um menino que tava ali na igreja sempre com a gente e tal. E que teve um baque muito grande, inclusive na mocidade. Aí nós voltamos, ficamos tivemos no velório dele e tal. E como eu falei antes, eu fico muito bravo porque era um menino muito inteligente, um menino muito de Deus. E como é que um cara de Deus deixa, né? Aí Mas vem não o caso da doença, né? Doença, cara, Então assim, a gente fica muito, muito chateado. E aí, depois do enterro dele, a gente voltou pra cá. E já não foi o final de semana tranquilo, mas a gente acabou vindo, passar uns dias aqui. E aí, nessa de eu passar uns dias, a mãe falou que ia conversar com os amigos dela, que trabalhavam em algumas empresas, pra poder ver se arrumava alguma coisa pra mim. E foi quando eu vim. Eu vim no carnaval, vim na sexta-feira antes. Você casou em dezembro, Casei né? em dezembro. Aí quando foi no carnaval... meu contrato com o Correio terminava em janeiro. Aí terminou o contrato, eu vim no carnaval. Fiz a entrevista de emprego, o cara gostou, me contratou. E eu já fiquei. E aí, já vão aí 20 e quase um anos. Quase 21 Quase 21 anos aí de... E tá aqui na Metodista Central com a gente, né? Já fez de tudo um pouquinho aqui já também, né? Já, cara. Já. Já liderou Aqui, louvor. Eu fui líder de louvor, agora a gente tá trabalhando aí com a transmissão, com a comunicação. Já fui zelador. Então, assim, já tive em quase todas as áreas aí. Só não fui pastor. Só não foi pastor porque não deixaram, né? Não pretendo não. Cara. Não pretendo teve é muita dor de cabeça. Em 2011, foi no ano que eu casei, 2011, eu fiz aquele POV, né? Aquele Programa de Orientação Vocacional da Igreja Metodista. Né? Porque é tipo um pré-teológico, que antigamente chamava pré-teológico. Mas assim, cara, eu tenho hora que eu dou graças a Deus porque isso aí não foi pra frente. Certo. Eu acho que se eu fosse pastor, ia ser muito doido, velho. Eu acho que eu teria muito problema, principalmente em igrejas mais tradicionais. Sabe? Eu teria muito problema. Sabe? E eu tive, com 14 anos, eu tive um chamado pro pastorado, no monte, sabe? Naquela época dos encontros de avivamento. E falar em línguas era normal, né?
sonhos proféticos, visões. Isso era normal nessa época para nós, né? Hoje você começa a falar em línguas, passou, pá. Tem um negócio errado aí. Verdade. E numa reunião no monte, eu tive um chamado para um pastor que não me conhecia, nunca nem tinha me visto. E me deu um chamado, mas como eu depois acabei desviando da igreja, o chamado ficou, né? Entendi. De vez em quando ainda tem uns toques, sabe? Eu ainda escuto umas vozinhas assim, ó. Acho que tá na hora de você começar a pensar nisso de novo. Não tô não, tá não. Mexer com isso não. É muito trabalho. Eu confesso pra você que a minha experiência é bem próxima da sua. Eu, por exemplo, eu tive alguns amigos nessa época de encontros e avivamentos, que a gente se tornou, na época, muito amigos, e hoje eles são todos pastores. Você falou do Anderson, né? É o Anderson Roberto, que é um. Depois, nos encontros de avivamento, eu conheci o pastor Otávio, que era daqui, Otávio. que hoje é casado com a Bispo Ideide. Otávio foi pastor em Muriaé? Acho que sim. Muriaé não, é Cataguases? Cataguases. Eu conheci o pastor Otávio. O Otávio era daqui de Valadares. Não sabia. O Otávio era daqui de Valadares. O pastor Plínio, O Plínio. que era daqui também de Valadares. O Plínio conheço. Hoje não é pastor mais, infelizmente, mas Tem o Plínio também. O Jaider. E tem o Jaider. Parece o Zacarias. Cabelinho lisinho. Muito. Eu seria. O cara literalmente parece o Zacarias Trapalhões. Eu seria um pastor Jaider da vida. Sabe? Você é da mesma Cara, geração, né? Entendeu? Bem. Então, assim, eu teria bastante problema, eu acho. Ele não tem, porque ele é bem controlado, né? Cara, ele é bem centrado. Mas eu vejo assim que a gente, por mais que a gente pense assim, se eu fosse pastor, não sei o que ia ter problema, mas às vezes, cara, a própria caminhada da gente vai moldando, né? Eu digo assim, vou até dizer com relação ao casamento. Fiz 11 anos de casado agora, dia 24 de setembro. E assim, tem hora que eu paro e penso assim, nossa, se fosse uns 2, 3 anos atrás, por causa disso aqui, eu já tinha jogado a casa no chão. E hoje a gente é tão de boa, cara, sabe, assim, com as coisas, é o tal do amadurecimento, né? Que vai calejando, né? Vai calejando, é verdade. Vai aprendendo. Tem algumas coisas assim que hoje a gente vê que não tem tanta importância, porque a gente já passou por aquilo, né? É verdade. Mas e aí assim, eu acabei deixando esse stand-by, né? A gente não sabe o que Deus tem pra gente ir pra frente. Né, cara, porque... Mas encostei isso aí e vamos trabalhando nas outras áreas à medida que a gente vai conseguindo trabalhar, né? Não, beleza. E hoje você é concursado do Correio, não é isso? Hoje eu sou concursado. Eu fiz o concurso em 2011, né? No ano que eu casei. No ano que você casou, justamente. Eu fiz vários concursos. Inclusive, em 2007, eu fiz um aqui em Valadares já. E passei em segundo lugar para atendente. Eles não chamaram nem o primeiro até hoje. Que isso, cara? O prazo do concurso venceu e eles não chamaram nem o primeiro. Ele prescreve, né, o concurso. Era validade 2 anos. Poxa. E aí usaram o tal de cadastro de reserva, que para mim é um absurdo, para mim é só juntar dinheiro. Com certeza. E você faz concurso quando você precisa, quando você tem que contratar. Ué. Se você não vai contratar, você não faz concurso. Para fazer cadastro de reserva, você não faz. E segurar 2 anos só de validade. É um absurdo. E aí não fui chamado. Mas porque não era também para eu ser atendente. Né? E aí depois eu fiz para carteiro mesmo. Inclusive fiz no mês, em 2011, eu fiz tanto para carteiro quanto para atendente. Passei melhor colocado, passei nos dois, mas bem melhor colocado para carteira e acabei entrando. Então aí já... 11 anos, né? 11 anos trabalhando. Eu sei que é 11 anos porque foi o ano que eu casei. Estamos aí há 11 anos aí. Que bom, cara, que bom. Concursado, graças a Deus. Que bom. Aí o papo rendeu, né? Rendeu, cara, rendeu bem mais do que... Ainda... Olha lá o Beil batendo no relógio, igual o Renato fazia com o pastor Osman aí, ó. A mocidade do... A mocidade batendo no relógio ali, ó. É verdade. Cara, que conversa legal, cara, de verdade. Bacana. De verdade mesmo. Bacana. Era pra ser um piloto, mas esse aí vai entrar pro... Esse não vai ser piloto, não. Esse vai entrar pros oficiais aí do podcast. Os devidos cortes. Com os devidos cortes, é claro. Aquela parte que eu citei o Cruzeiro, por exemplo, pode cortar. Pode cortar, é verdade. E é isso aí, galera. Poxa,
Prazer, cara, bater esse papo aqui com você. Muito massa. E legal, cara, a gente convive na mesma igreja, né? Eu conheço o Renato desde 2006, quando eu vim para a igreja metodista, né? Eu, a princípio, fui pro Granduquesa, mas a gente sempre tinha aquele contato, né? Era um encontro, um retiro, alguma coisa, a gente sempre tinha contato, mas eu tô aqui fixo, né? Que eu vim para Central em agosto de 2018, né? Então, fez 4 anos agora, 4 anos e pouquinho que eu tô aqui na Central e nesses 4 anos convivendo, sabe, a gente não conhece tanto a pessoa igual a gente pensava que conhecia, né, cara? Tem quando eu era da Igreja de Assembleia, tem uma irmã, a dona Rita, a irmã Rita, ela é quase uma avó minha, que minha mãe fala que é quase mãe dela, então é quase minha avó. Hoje ela mora em Tumiritinga. Desde novinha ela sempre falava assim, você quer conhecer a pessoa, vai comer 1 quilo de sal com ela. Verdade, é uma metáfora muito verdadeira, Exatamente, porque 1 quilo de sal. Vou explicar a metáfora pro Benhur. Você entendeu, Benhur, a metáfora? Ah lá, vou explicar, né? Não é do nosso Não é tempo, da nossa né? época, não. É porque você não consegue comer um sal rápido. Você consegue pegar uma colher de sal e comer de uma vez? Ninguém consegue. Hã? Você não vai conseguir. O sal é muito forte para você comer em grandes quantidades. Ou seja, para você comer 1 quilo de sal, vai demorar muito tempo. Então, para se conhecer bem uma pessoa, come 1 quilo de sal com ela. Por quê? Porque vai demorar muito tempo. E é uma Entendeu? luta. E é uma luta, né? E não é fácil. Não, Se não você fosse mesmo. comer 1 quilo de açúcar, era moleza. Não, comer 1 quilo de né? açúcar é moleza. Agora 1 quilo de sal. Que de sal é complicado. Cara, então vamos caminhar pro final aqui. Brother, valeu Prazerzão. demais, cara. Muito que bom. conversa agradável, Massa. cara. E se tivesse mais uma hora, viu, Benhur? Tem conversa por Ia mais uma hora, viu? tranquilo, tem conversa. Ó, tem quanto tempo aí, Benhur, que nós estamos conversando? 43 minutos. Tem conversa para mais 120 minutos aí, tranquilo. Tranquilo. Renato, obrigado demais, cara. Obrigado. Valeu você que ficou aí até o final desse nosso podcast. Deus abençoe sua vida. Espero que essas experiências aqui na vida do Renato possam ter tocado você de alguma maneira. A gente entende que Deus tem um propósito para tudo. E, né, como cristãos, a gente entende isso. E hoje, vou confessar para vocês, até falei no início, né, que seria um programa piloto de uns 15 minutinhos no máximo, só para a gente testar o equipamento, mas o papo foi fluindo e eu tenho certeza que Deus quis assim e por isso que foi assim. Beleza? Tamo junto. Irmão, mais uma vez, obrigadão, brother. Prazer, Valeu, eu que valeu, agradeço. Benhur, valeu, Miguelzinho. Obrigado, Igreja Metodista Central de Valadares, por ceder esse espaço para nós. Valeu!